Cardcaptor Sakura! Ai, gente, eu amo Sakura Cardcaptors. É o meu anime predileto de emoção do coração. Hoje, né, tem outros que eu acho que são melhores tecnicamente, mas do coração é esse. Inclusive, eu tenho várias críticas ao anime. E assim, já vou começar falando. Tem aquela polêmica, a polêmica do professor Terada. Não vou comentar. Eu acho extremamente complexo, negativo, inclusive, para a história não só do anime, mas também do mangá. Eu acho que é o ponto que todo mundo comenta, né, hoje negativamente. E a gente precisa não ser também tão etnocêntrico. A gente, obviamente, faz a crítica, é uma crítica pertinente, é uma crítica correta, mas não vamos ser etnocêntricos. No Japão, eles tendem a tratar com uma certa naturalidade coisas que não são tão naturais assim para os nossos olhos. E eu quero deixar de lado um pouco isso, mas eu vou deixar esse disclaimer, porque eu acho que é importante, que é algo que eu não concordo, e talvez seja por isso que eu não esteja assim tão a favor mais, não goste tanto quanto, até porque depois eu li o mangá, e o mangá é muito melhor também em aspectos da história, do enredo. Mas tem um ponto que eu não posso, assim, deixar de lado, que é a minha infância, e o quanto que eu amei Sakura na minha infância. E o mais, assim, a coisa mais mágica possível que eu tinha na minha vida naquele momento era Sakura Card Captors, então não tenho como abrir mão disso. Mas, vocês já sabem que eu vou falar. Antes de começar aqui o vídeo, eu quero que vocês deixem o like, aquele likezão gostoso. Também comentem o que é que vocês acham de Sakura Card Captors e sobre todas as polêmicas envolvendo o Sakura e o Universo Clan também. Comentem se vocês já assistiram, se vocês assistiram as outras temporadas também, as temporadas mais recentes, incluindo Clear Card Rain. E, obviamente, assim, se inscrevam no canal, falo sobre várias coisas. Meu nome é Pedro, meu apelido nas redes é Estir, A-Estir, vou sempre repetir, para vocês aprenderem. Eu tô aqui ajudando vocês a aprenderem novos apelidos das pessoas. Tá bom? Tá bem? Tá bom? É isso. Vamos começar do começo, de Sakura. É... o que eu mais gosto de Sakura Card Captors é essa coisa do imaginário que tem do jogo, ó, do anime, em relação à magia e o envolvimento com as cartas. Eu acho que, assim, o fato de você ter um desenvolvimento que ele é muito assim devagar, ele exige um tempo ali para você entender e aquele anime crescer em você. Se eu não me engano, essa cena que eu não lembro exatamente, mas acho que já é uma cena mais avançada no anime, que ela já está se desenvolvendo um pouco mais. A Sakura ela é uma ameba no início, ela é muito ruim no início, assim como uma personagem, diferente, por exemplo, do mangá, ela era um pouco desajeitada, mas ela não era tão assim devagar, tal. Ela era muito ruim, assim, ela me dava nos nervos, pra ser sincero, no anime. Revi o anime, não façam isso. Uma dica de ouro que eu vou dar pra vida de vocês: não revejam anime de quando vocês eram crianças, porque vocês vão passar estresse. É isso, é estresse. E essa cor, assim, no anime, ela não é tão forte quanto no mangá, no sentido de saber lidar, entendendo a idade que ela tem e entendendo que ela é uma criança japonesa. Eu tenho a impressão que, inclusive, a Madhouse, que tem. Eu já elogiei muito a Madhouse, eu vou fazer um outro elogio. A Madhouse ela vende muito bem os produtos japoneses para o mundo, porque as produções deles conversam muito com a gente aqui do Ocidente. Por isso que tiveram várias adaptações, incluindo aquela do professor Terada. Para quem não sabe, ele tem um envolvimento com uma das colegas da Sakura, e a Sakura está no fundamental. Isso é muito, muito problemático. E ela está no Fundamental 2, se eu não me engano. Eu não lembro exatamente se é no finalzinho, enfim, mas ela está no Fundamental 2, comparado aqui ao Brasil. É muito problemático, mas, novamente, tem a questão etnocêntrica que a gente sempre tem que parar para pensar
que ali se a gente está falando de uma outra cultura que tem outras brechas, apesar de eu, assim, achar nojento. Mas é sempre aquela coisa assim, a gente tem que entender as medidas que a gente está utilizando. E, nesse sentido, eu senti que o anime ele deu uma amenizada, né, eu tenho que falar, e soube conduzir muito melhor do que o mangá essa questão. Mas, assim, tem várias coisas que eu gosto no anime, que eu sempre vou, assim, gostar muito, admirar. E a coisa que eu mais gosto é o fato da ação. É um anime que, assim, a personagem cresce muito, ele é um anime muito querido por muitas pessoas, ele é extremamente popular, ele também é muito, assim, ele é muito bem ranqueado também no My Anime List, ele tá no top 500. Por incrível que pareça, eu acho isso muito bem ranqueado, porque ele é um anime fraco em alguns aspectos que eu acho que são fundamentais. A própria animação em si, eu acho uma animação que poderia ser melhor, mais refinada, inclusive para a época. Eu acho que eh, ele tem muitos flaws, assim, né, tem muitos defeitinhos, muitas coisas que poderiam ter sido melhor pensadas e amadurecidas, inclusive os cortes em relação à história, em relação ao mangá. A inclusão da Meilin também é uma coisa muito complicada. Você tá falando só mal do anime. Espera, vocês vão entender também que, eu tô tendo ali uma visão repaginada do anime, principalmente que eu assisti o anime pela ma por desculpa, por uma segunda ou terceira vez. Eu li o mangá e não tem como você ficar atravessado de outras formas, porque, assim, Sakura Card Captors é um anime dentro de um universo muito amplo de animes e mangás da Clamp, e que inclusive esse universo ele é muito mágico, né? A gente tem ali várias relações que envolvem sol, lua, quente, frio, isso e aquilo, as cartas, né, que tem as cartas lá principais, que elas estão ligadas a outras cartas. E você tem os personagens também, os guardiões das cartas, que também são muito importantes. Você tem Choran, que teoricamente seria, né, o detentor das cartas, mas aí a gente entende que a coisa é um pouco mais complexa. E tem uma coisa assim de destino da Sakura e o que ela faz também para fazer sua própria história. Fica uma coisa muito. Essa é a parte fenomenal do anime, eu acho. E não só do anime, mas da história como um todo, que é o quê? A Sakura ela tem um destino que vai ser cumprido, porque isso já foi determinado dentro daquela questão ali do universo do que estava sendo proposto, né, no anime, na história, no enredo. Só que ela tem a própria história para seguir. Inclusive, isso fica muito explícito na segunda parte do anime original, em que ela faz lá, transforma as cartas Clow, porque as cartas Clow são do Clow, que foi um grande mago, né? Que, enfim, fez e aconteceu e trouxe essas cartas, que eram cartas mágicas. Tem um contexto também bem interessante. Eu não quero dar spoiler para vocês, estou me segurando. E a Sakura, ela tem isso depois de muito tempo, a Sakura acaba se envolvendo com as cartas, e não é à toa. No anime tem uma impressão de ser muito à toa, gente. Tem uma impressão de muito ser à toa, mas não é à toa. Eu só digo isso pra vocês. Leiam o mangá que vocês vão ver que não é à toa. Eu preciso fazer isso. Tem que fazer essa ponderação. Mas mesmo sendo meio à toa, e ficar muito mal explicado, porque fica tudo muito no não dito, dá-se a entender que as relações com a magia já estavam ali presentes, seja com a mãe dela, né, a mãe falecida, seja com o Toya, que é o irmão dela, né, sempre tinha alguma coisa meio mágica acontecendo, né. E é bom ficarem atentos a isso, né, na hora que vocês forem assistir um anime. A minha personagem predileta é a Tomoyo, da Idol-G. O meu episódio predileto é o episódio em que ela fala de forma muito, reservada que ela tem um amor que não vai poder ser concretizado. Muito provavelmente, isso é uma suposição dos fãs, inclusive eu tenho essa suposição, a Tomoyo é apaixonada pela Sakura. Ela tem um amor ela sente um amor por ela, mas que nunca vai poder se realizar.
e isso fica muito no silêncio. Talvez isso seja algo que alguns fãs que são dissidentes da heteronormatividade, muito notadamente pessoas, né, gays, lésbicas, bissexuais, talvez elas entendam isso, porque a gente também tem essa relação quando a gente é adolescente, né, a gente fica muito em silêncio, a gente não fala de quem a gente gosta. Eu, por muito tempo, eu não falei de todos os amores que eu tive. Isso, inclusive, é um bom tema para vídeo. Talvez eu faça um vídeo em breve. Quem sabe 5 cartas para os meus 5 amores da adolescência. Olha, isso é interessante, mas eu não sei se eu tive 5. Mas com certeza eu tive pessoas aí que eu gostei que eu não tive coragem de falar. Isso realmente me prendeu por muito tempo, assim, me deixou muito triste. Mas enfim, voltando. E a Tomoe, ela faz várias roupinhas fofas pra Sakura, eu adoro isso. Adoro esse jeitinho fofo da Tomoe, eu adoro. Ela também é muito esforçada e dedicada, inteligente, rica, poderosa, também a gente tem que falar que ela é riquíssima. Mas assim, eu acho que é um anime que vale muito a pena você assistir. Por mais que hoje eu tenha várias críticas, eu acho importante assistir. Lembrando que Sakura ganhou no Animade Grand Prix Award de melhor anime em 1999. Só para vocês terem uma ideia, eu vou tentar aqui mostrar para vocês. Em 98, que foi quando foi lançado, a gente teve grandes animes. E quando eu falo grandes, eu tô falando de Cowboy Bebop, Trigun, Initial D, Yu-Gi-Oh!, Lodoss War, é, Wise Cross, enfim, Silent Mobiles, todos animes enormes, grandíssimos. Grandes demais. E aqui eu tô pegando só os que lançaram na temporada de Sakura. Então, imagine os outros de 98. 98, deixa eu até ver aqui, ó. Summer de 98. Só pra. Aí vocês vão entender. Len foi lançado. Muito provavelmente, eu não tenho certeza. Depois vocês podem conferir. Eu acho que. Não sei se. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É. 99. Ele acho que enfrentou Len, hein? Enfrentou Len. E ganhou de Len. Mas eu acho muito importante falar, né? Essas premiações, elas têm várias questões, né? Mas eu acho super merecido. Assim, a primeira parte de Sakura eu acho um anime muito bom para as crianças assistirem, né? Foi muito importante para mim. Acho que foi um anime que eu gostei muito, muito mesmo. Tanto é que guardei no coração. Eu acho que o fato de hoje eu ser um grande fã de anime é por conta de Sakura, de verdade. Mas é isso, gente. Gostaram do vídeo? Vamos deixar o like aí? Vamos? Aí deixa o like, se inscreva no canal. A gente ainda tem mais 3 vídeos nessa série. Não vou dar spoiler, assista, assiste, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.